Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa que é um marco, sabe? Lá de 1953. Pois é, um estudo bem antigo mesmo, do Morris e colegas. Isso. E eles olharam para algo que a gente discute muito hoje: atividade física e coração. Só que, tipo, com um foco diferente, né? Exato, era a atividade física do trabalho lá em Londres, bem antes dessa onda de academia e tudo mais. A ideia aqui é, então, entender o que essa pesquisa, com mais de 70 anos já, o que ela descobriu de interessante. E o que ela já mostrava, né, sobre a importância de se mexer, mesmo que fosse no batente do dia a dia. Exato. A fonte é o artigo original mesmo, falando dos trabalhadores de transporte e dos correios. Vamos analisar isso aí. Começando pelo pessoal da London Transport, né, o estudo pegou dados de 1949 e 1950. Sim, eles compararam motoristas de ônibus, de bonde, trólebus, Com os cobradores. e o ponto-chave, assim, era a diferença de movimento. Totalmente. Os cobradores, bom, eles não paravam, subindo e descendo escada daqueles ônibus de 2 andares o dia todo. E aí? O que os números mostraram? Olha, as descobertas foram, assim, bem marcantes. Os cobradores, que eram mais ativos, tiveram menos doença coronariana. Menos? Quanto menos? A incidência geral foi de 1,9 casos por mil contra 2,7 por mil nos motoristas. Isso com as taxas ajustadas para a idade para a comparação ser justa, sabe? Entendi. Uma diferença considerável. E não só isso. Neles, nos cobradores, a doença tendia a aparecer mais tarde e, olha que interessante, ser menos grave. Menos grave? Como assim? A gente vê isso na mortalidade, a chamada mortalidade precoce, nos primeiros 3 meses depois de um evento cardíaco. Sim. Foi de 0,6 por mil nos cobradores. Já nos motoristas, mais que o dobro, 1,3 por mil. Nossa, mais que o dobro. Isso já indicava um efeito protetor da atividade, então. Com certeza. Bem expressivo. Mas, peraí, teve um achado meio curioso no meio disso, né? Que apesar dessa proteção toda contra os casos mais graves, Sim, teve isso. os cobradores tiveram mais casos de angina pectoris. Exato. Foi 0,8 por mil neles contra 0,4 nos motoristas. Parece contra a lógica, não? Como é que a gente explica isso? É um ponto super interessante, ainda mais pensando na época. Naquele tempo, a angina era vista muitas vezes como um estágio inicial, talvez até mais leve, da doença coronariana. Ah, entendi. Então, uma interpretação que os próprios autores sugeriram é que essa atividade física constante dos cobradores talvez não só protegesse dos eventos fatais, mas, quem sabe, mudasse a forma como a doença se apresentava. Talvez a angina nesse grupo mais ativo funcionasse como um alerta mais cedo, sabe? Menos catastrófico. E isso ajudaria a explicar o prognóstico geral melhor deles no curto prazo. Faz sentido essa perspectiva. E para confirmar se esse padrão se repetia, eles olharam outros grupos, certo? Isso, foram ver o pessoal dos Correios e do Serviço Civil. Compararam os carteiros que andavam muito, subiam escadas. Superativos, imagina. Sim, compararam eles com funcionários de nível intermediário e também com gente em função mais parada, tipo telefonistas, pessoal de escritório. E aí? Bateu o resultado? Bateu. O padrão se confirmou direitinho. Carteiros tiveram menos doença coronariana no geral e a mortalidade precoce também foi baixa, 0,6 por mil. Bem menos que os sedentários, que ficaram em 1,2 por mil. Metade praticamente. Exato. Mas, de novo, a taxa de angina foi maior nos carteiros. 0,7 contra 0,5 por mil dos sedentários. E o pessoal do meio, os intermediários, ficaram ali, no meio termo mesmo. Puxa vida. Então, juntando tudo isso, fica muito claro, né, o porquê desse estudo de 53 ser tão importante historicamente. Ele foi um dos primeiros a mostrar que, olha só, mesmo a atividade física que fazia parte do trabalho normal do dia a dia, Mesmo sem ser exercício programado? exatamente, mesmo essa atividade já tinha um efeito protetor bem importante contra as formas mais graves, mais letais da doença cardíaca. É incrível pensar que observaram isso há tanto tempo. Realmente impressionante. Só que
E aqui vem um ponto crucial, né? É fundamentado a gente ter muito cuidado. A gente está falando de um tipo de trabalho de meados do século passado. É verdade. Muitas vezes era um trabalho exaustivo, repetitivo, sem nenhuma preocupação ergonômica que a gente tem hoje. Com certeza não era um treino funcional. De jeito nenhum. O valor desse estudo hoje é por reforçar o princípio: atividade física faz bem. Mas ele não serve para dizer que aquele tipo de esforço pesado é bom ou que substitui o exercício físico que a gente conhece e recomenda hoje de forma planejada, segura. Entendido. Foi um pontapé inicial importantíssimo para a ciência, mas não é um modelo de saúde para hoje. Exatamente. É um marco histórico, mostra de onde viemos nesse entendimento. Então, para a gente amarrar a ideia central, décadas atrás, bem antes dessa cultura toda de fitness, já tinha a prova forte, né? Mostrando que só o movimento exigido por alguns trabalhos já diminuiu o risco de morrer cedo do coração, se comparado com quem trabalhava mais parado. Perfeito. A pesquisa é notável pela época, pelos achados. O legado dela é esse: reforçar que movimento protege o coração. Mas, de novo, sem romantizar aquele tipo de trabalho. Certo. É um documento histórico valioso, um ponto de partida para a ciência do exercício e não, de forma alguma, uma recomendação atual. E isso deixa a gente pensando, né? Se trabalhos que eram fisicamente desgastantes como aqueles já mostravam vantagens sobre os trabalhos mais parados daquela época, Sim. o que será que a natureza ainda mais sedentária de tantas profissões hoje diz sobre os riscos que a gente corre? Fica a impressão de que a necessidade de buscar movimento de propósito, intencional, na nossa vida, talvez seja ainda mais crítica hoje do que a gente imaginava olhando para esse passado.